O pastor Eibe, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar pelo pastor Eibe, que veio para estar conosco aqui e tão prontamente aceitou o nosso convite e veio aqui para nos abençoar. Então feche os seus olhos, estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, oramos pelo teu filho, que o Senhor o abençoe, usando como canal, vaso nas tuas mãos para nos trazer a tua palavra. E que essa palavra venha como a tua palavra sempre vem, com poder e com graça, e chegue aos nossos corações. E que nessa noite, ó Deus, sejamos edificados e saiamos transformados, movidos pelo teu Espírito. Usa, pois, o teu filho, o teu servo. Nós oramos por ele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, por favor. Aleluia. Tá. Amanhã talvez eu possa falar um pouquinho mais do material. Nós temos muitos livros preciosos e também DVDs aí. Eu tenho ficado surpreendido pelo Espírito Santo, queridos, com milhares e milhares de testemunhos, pessoas contando sobre como, pessoas falando como esses livros e esses DVDs têm transformado suas vidas. Aliás, eu já perdi a conta de tantas centenas de pastores que me falaram que muitos dos DVDs, até para líderes, passaram e passam na reunião de líderes das suas igrejas, às vezes igrejas bem grandes. Eu fico até impressionado o que o Espírito Santo tem feito. E um pastor de uma igreja enorme, de milhares de pessoas, ele falou assim para mim, ele falou: não, e o bom que você está pregando lá para os meus líderes e eu nem tenho que dar oferta. Por quê? Porque ele está usando os DVDs, né? Então eu fico feliz. Eu quero que espalhe a palavra de Deus, isso que é o nosso interesse. Então você poderá pegar esses DVDs, esses livros, tá? Um cartão e parcelado, fique à vontade. E nós temos certeza que Deus quer edificar e transformar a sua vida pela palavra de Deus. Queridos, como eu sinto tão super honrado. Obrigado, pastor Márcio Valadão, obrigado, pastor Gustavo, obrigado, pastora Dina Márcia, pastor Emerson, toda essa turma poderosa. A gente se sente tão honrado poder estar aqui com vocês para lavar os seus pés espirituais. Eu creio que nesses próximos dias, se o seu coração estiver aberto para a palavra de Deus, a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias para o livro de João capítulo 16. Nós vamos ver algo muito lindo. Nós vamos realmente destrinchar alguns versículos da Bíblia, numa palavra expositiva mesmo, de alguns versículos aqui em João capítulo 16. Nós vamos ler de versículos 5 a 11, mas nós vamos nos aprofundar nos versículos 8 a 11. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 16, versículos 5 a 11. João 16, a partir do versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Nós vamos continuar a leitura, mas deixa eu só mais ou menos dar uma pincelada naquilo que nós acabamos de ler. Jesus está falando para os seus discípulos: eu estou indo embora. E os discípulos ficaram tristes. E Jesus falou: olha, mas realmente é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Mas como, Jesus? Como que pode ter alguém melhor para nós do que a sua pessoa aqui conosco fisicamente aqui na terra? Ele disse: é o Consolador, é o Espírito Santo, porque
Ele vai poder estar com cada um de vocês 24 horas por dia. Então é melhor para vocês que eu vou, porque se eu não for, Ele não virá. Aí olha o que ele diz no versículo 8 a 11. Isso aqui é muito interessante. E eu quero, enquanto a gente lê esses versículos, tenta entender o que você pensa quando você está lendo a Bíblia e chega numa passagem como essa. Ele fala assim: olha, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, o que ele está dizendo nesses versículos que eu acabei de ler? Versículos 8 a 11. Nossa mensagem toda em cima desses versículos. Vamos começar com o versículo 8, tá certo? Quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E é sobre isso que eu quero falar: a missão tríplice do Espírito Santo. Agora, aqui é específico. Ele convencerá o mundo. Então é a missão tríplice do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo, as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Ele está falando sobre o que o Espírito Santo vai fazer com essas pessoas que ainda não se converteram. Ele vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa interessante notarmos, irmãos, que o Espírito Santo, ele atua através da igreja. Então, Jesus mesmo disse: o Espírito Santo vai estar com vocês. Aí, através de vocês, ele vai estar convencendo o mundo dessas 3 coisas. Agora, interessante, uma coisa aqui muito interessante. Veja bem, muitas vezes, por nós não entendermos qual é essa missão tríplice do Espírito Santo e como ela funciona, nós podemos estar trabalhando na contramão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas de repente, se você não entende bem essa missão tríplice do Espírito Santo, você poderá estar atuando de uma outra forma e você está na contramão do Espírito Santo, e aí você não vai ter a cooperação do Espírito Santo na obra de ganhar vidas e cuidar bem delas. E por isso, quando se refere a obra missionária, a obra de ganhar vidas, de começar células e multiplicar células, nós temos que lembrar, irmãos, que tudo tem a ver com o Espírito Santo. É Ele e dentro de nós e operando através de nós que faz a obra, e Ele vem para glorificar o nome de Jesus e para efetuar a vontade do Pai. É o Espírito Santo. Olhe para o seu vizinho e fala assim: eu e você dependemos do Espírito Santo. Diga agora para o outro vizinho: eu e você precisamos do Espírito Santo. Agora, veja bem, deixa eu só, aqui ainda a introdução, e contar uma coisa interessante. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20 de março. Dia 11 agora de março. Dia 12 de março. A nossa igreja em Fortaleza completou 8 aninhos. 8 anos. Eu pastoreava antes em Santarém. A igreja lá ficou com milhares e milhares de pessoas. Mas eu senti de Deus de deixar a igreja na mão de um discípulo precioso, o pastor Geraldo, que até hoje eu tenho o privilégio de discipulá-lo, de supervisionar o trabalho lá. Mas o pastor Geraldo, que hoje é o pastor titular em Santarém. E eu mudei com uma equipe grande para Fortaleza. E agora, esse mês, completamos 8 anos. Agora, só que em Fortaleza, nós estávamos começando do zero, mas eu falei: nós vamos agora procurar, pela misericórdia e pela graça de Deus, implementar e implantar as coisas que a gente vem aprendendo, porque nós sofremos muito em Santarém. Nós pagamos um preço muito alto, só Deus que sabe. Mas depois de muitos anos de quebrar a cabeça na parede, de sofrer, de oração, de jejum, foi desenvolvido um modelo
para a glória de Deus, que a gente viu, meu Deus, isso aqui é tremendo, isso é lindo, isso funciona com certeza em qualquer lugar. Vamos para Fortaleza então, porque nós sentimos que Deus estava dirigindo, e eu levei uma equipe grande. E irmãos, nesses 8 anos, Deus tem feito assim coisas gloriosas. Só a Igreja da Paz de Fortaleza, ela está com, porque nós sabemos exatamente quantas pessoas estão nas nossas células toda semana. Então os números já vieram mais do que 7.500, mais do que 7.800 pessoas, chegando perto de 8.000 pessoas. Nós estamos com 986 células. Nós cremos que ainda esse mês vamos quebrar a barreira de 1.000 células, aleluia, porque só falta mais 14 células. Nós estamos com 5.181 microcélulas. O que é microcélula? É que o líder de célula tem os auxiliares e tem os membros de célula, né? Ele tem os auxiliares e membros de célula. Então o líder de célula, ele vai começar a investir um a um, com algumas, talvez 2 ou 3 auxiliares chaves. Esses vão também cuidar um a um dos outros dentro daquela célula. Então toda a célula é cuidada. Então são, reunindo toda semana, só na Igreja da Paz de Fortaleza, 5.181 microcélulas formadas de discipulador e discípulo, cuidando bem um do outro. Porque eu sonhava muito em Santarém, irmãos, de um dia nós termos a menor igreja da cidade. O que, pastor? A menor? Sim, a menor. A maior nós já éramos há muito tempo. Eu queria ser a menor. Eu queria que todos pudessem ser cuidados um a um. E nós estamos vendo isso. Em Santarém, daqui um pouco eu falo os números de Santarém, que são bem mais assim fortes. Mas sabe o que é mais emocionante em Fortaleza? Eu creio, talvez até mais do que a grande igreja mãe, é o trabalho missionário. Nós estamos no Ceará com 87 igrejas agora. Não é emocionante? Nesses 8 anos, 87, algumas são igrejas fortes, lá no interiorzão, lá no sertãozão. Crateús, Sobral, Juazeiro do Norte e Serra do Félix, e assim vai os nomes de cada lugar que você nem imagina. Até os nomes são estranhos às vezes, nomes bem estranhos às vezes. Mas eu lembro de uma vila lá na Amazônia que era chamado Vai Quem Quer. E eu falei, eu quero anunciar o evangelho lá, eu quero. Então, mas olha, deixa eu falar uma coisa, 87 igrejas, mas sabe o que? Todas elas, sem exceção, foram fundadas através das células, para a glória do Senhor Jesus. É emocionante o que Deus está fazendo, e nós vamos estar aprofundando um pouco mais nesses dias sobre isso.